Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Augusto. E isso aconteceu com ele na cidade de Coronel Fabriciano, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2008, o Sr. Augusto tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro em um bairro onde ainda tem muitos sítios e chácaras perto da minha casa. E pela minha vila há muitas ruas de terras. Mas já começando o meu relato, é que, como de costume, eu gostava de ficar conversando e bebendo em um bar que tinha perto do meu bairro e que ficava em uma beira da estrada. E assim, em um certo final de semana, eu estava nesse boteco, normalmente bebendo com mais um amigo. E nessa noite já era quase 1h da madrugada. E do nada, um sujeito subiu correndo a rua onde nós estávamos. Eu fiquei cabreiro, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E quando esse homem chegou no bar, eu vi que era o Francisco. E esse rapaz morava ali por perto mesmo. E ele estava bem assustado, e era com alguma coisa. E claro, fomos falar com ele sobre o porquê ele estava naquele estado ou do que ele fugia. E esse Francisco nos disse que um tipo de cão enorme saiu do meio de uns arbustos da beira da rua de terra, em que ele passava por perto. E esse bicho enorme e peludo pulou em cima dele. E o Francisco foi rápido e conseguiu se soltar daquela criatura estranha e correu em nossa direção, onde ficava o bar. Mas esse nosso conhecido também falou que ele viu rápido o rosto dessa criatura, e ele notou que os olhos daquilo brilhavam muito e pareciam ser acesos. E quando ele viu isso, até achou que fosse um demônio. Mas o Francisco olhou rápido para trás e viu que a fera era parecido com um cachorro esquisito. Bom, eu fiquei meio esperto porque realmente esse sujeito me mostrou algumas marcas de arranhões pelo corpo. No entanto, o dono do bar acabou fechando o seu estabelecimento, por causa que já tinha passado do horário, mas ele também estava com muito medo. Mas pelo menos ele me deu um pedaço de pau, para que eu me defendesse se o bicho aparecesse outra vez. Com isso, eu e meu colega fomos juntos com o Francisco pela rua, para chegar em nossa casa, e fomos andando naquele local onde tinha um poste de luz, mas as matas ao lado eram bem escuras. No entanto, de repente, vimos um caminhão da cor vermelha descendo por essa estrada de terra por onde estávamos caminhando. E esse veículo passava bem devagarzinho por ali, de um modo meio que suspeito. E parecia que o motorista desse veículo procurava alguma coisa pela mata. E o Francisco me disse que esse mesmo caminhão passou por perto dele antes do animal que o atacou aparecer. E logo em seguida, esse veículo acabou sumindo na estrada. Mas assim que andamos um pouco mais, eu vi um vulto de um animal enorme no meio do mato. E aquilo deve ter nos visto também. E essa fera entrou para dentro da vegetação do matagal. Aí eu parei para olhar aquilo. E eu queria ver que animal era esse. E o Francisco, meu amigo do bar, ficou ali pela beira do mato. E assim que andei uns 10 metros para dentro dessa mata, eu olhei perto de uma árvore e vi aquele bicho enorme preto em 4 patas. Eu fiquei espantado de ver o tamanho desse animal estranho. E aquilo ficou de olho num pedaço de pau que eu segurava nas mãos.
eu senti o perigo nesse momento, pois eu não sabia o que poderia acontecer. Mas para minha surpresa, essa criatura do nada se levantou e ficou em pé igual um homem, só em duas pernas. E realmente essa fera poderia ser a mesma que o Francisco viu, porque os olhos daquilo eram iguais a duas luzes acesas. Além disso, dava para ver que as orelhas desse bicho eram grandes e pontudas. E na hora já veio na minha mente que essa criatura era um lobisomem. Essa fera ficou parada olhando para mim fixamente. E logo depois, os dois sujeitos que estavam comigo entraram na mata e começaram a vir andando atrás de mim e fazendo barulho pela vegetação. Mas o que ocorreu foi que essa fera ficou em quatro patas e correu para o meio da vegetação e logo desapareceu. E claro, eu não fiquei nem mais um segundo nessa mata. E saí dali rápido e fui até a estrada. E o meu amigo e o Francisco não entenderam nada também, mas eles correndo assustados me seguindo. Eu só parei de fugir quando eu cheguei na minha casa. E os meus amigos ficaram me perguntando o que eu tinha visto naquela vegetação que me deixou com medo. Nessa hora, eu só perguntei o que tinha atacado o Francisco. Ele me disse que o bicho que tentou pegá-lo tinha uma pelagem preta e era muito parecido com um cachorro, mas muito maior que um cão grande. E os olhos da fera eram como se fossem duas luzes. Aí eu falei para os dois o que eu vi naquela mata foi a mesma criatura, mas a diferença era que o bicho estava em pé igual um homem. E depois esse ser se agachou e ficou em quatro patas novamente. E logo em seguida aquilo sumiu pela vegetação escura. E portanto eu os avisei que essa fera era um lobisomem. Enfim, eu fiquei na minha casa ainda espantado com o que eu tinha visto. E assim que amanheceu, eu não tirava a imagem desse lobisomem da minha cabeça. Mas os dias foram passando. Eu até voltei no boteco na beira da estrada para beber e conversar com os amigos e avisar o pessoal também o que ocorreu comigo de eu ter dado de cara com um lobisomem. Mas para minha surpresa, foi com um sujeito que era motorista de ônibus, conhecido meu, estava no boteco conversando comigo. Ele me contou que alguns dias atrás ele passava de carro por uma rua perto do nosso bairro para ir trabalhar. E era por volta das 4 horas da manhã. E foi quando ele viu uma coisa estranha, que tinha um caminhão parado na beira da estrada. E ele olhou rápido e viu um homem nu, sem roupas nenhuma. E esse sujeito saiu do meio do mato correndo e foi até a cabine do caminhão, onde o motorista já deixou a porta do veículo aberta para que esse sujeito pelado entrasse ali dentro. Claro, eu fiquei espantado desse homem ter mencionado o veículo nesse seu relato. E eu acabei perguntando para esse motorista de ônibus que cor era esse caminhão que ele tinha visto na estrada. E ele me respondeu que com certeza era vermelho. Aí nesse momento, meio que eu já desconfiado que esse veículo poderia ser o que eu e o Francisco vimos antes e depois do lobisomem aparecer para nós. Assim que eu terminei essa conversa, eu ainda estava bem assustado com a aparição dessa fera. Mas aos poucos eu fui voltando à minha vida normalmente. Mas claro, mesmo aquele veículo tenha ou não alguma coisa a ver com um lobisomem, eu já não fico naquele bar nas altas horas da noite. Porque eu vi esse ser e não quero dar de cara com essa criatura outra vez. E ainda bem, pela minha sorte, essa criatura, quando me viu com os meus amigos, ele acabou fugindo.
Bom, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscrevam e dê um like.